Tópico número 3, o poder de Jesus. Este tópico ele é bastante textual, porque quando abrimos a Bíblia em Marcos capítulo 5, nós vamos ver esta passagem propriamente dito. E nesta passagem, os versículos nos revelam alguns pormenores que, se observados por nós, nós veremos o quanto Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. Primeiro, a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus solta do barco e coloca os seus pés nas regiões de Gadara. Tão logo ele pisa naquelas terras, diz a Bíblia que o endemoniado sai lá do sepulcro e vem até a presença de Jesus. Ele consegue perceber a presença de Jesus, mesmo estando muito longe, mesmo estando muito distante, porque o nosso Jesus, ele é poderoso e tem autoridade. Os demônios perceberam a presença de Jesus, mesmo ele estando distante, enquanto existem muitos de nós que não percebem a presença de Jesus, mesmo ele estando perto. Os demônios perceberam, mesmo Jesus estando longe. Isso para demonstrar o poder e a autoridade de Jesus. Ainda no versículo 2, a Bíblia diz que os demônios não apenas perceberam a presença de Jesus, porém foram ao encontro de Jesus. Foram ao encontro de Jesus, porque a presença de Jesus atrai, e os demônios sabiam que era o Filho de Deus. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Então eles não apenas perceberam a presença, mas eles foram ao encontro de Jesus. No versículo 4, Marcos capítulo 5, no versículo 4 a Bíblia diz que as pessoas tentavam de tudo para amansar aquele endemoniado. As pessoas tentavam de tudo para conter a fúria daquele endemoniado. Prendiam-no com prisões, cadeias e grilhões e nada adiantava. Por que este versículo revela o poder e a autoridade de Jesus? Porque enquanto as pessoas, através de métodos humanos, não conseguiam segurar, não conseguiam deter aquele endemoniado, Jesus, apenas com o poder da sua palavra, expulsou os demônios daquele jovem. Este versículo também demonstra o poder e a autoridade de Jesus. Aquilo que é para Jesus fazer, homem nenhum vai fazer. Aquilo que se resolve no plano espiritual, não será no plano material que será resolvido. Este versículo 4, então, comprova a autoridade de Jesus. Ainda, no versículo 6, a Bíblia nos diz que o endemoniado não apenas percebeu a presença de Jesus ao longe, não apenas se aproximou de Jesus, mas a Bíblia diz, no versículo 6, que ele correu ao encontro de Jesus. Ele teve pressa para estar na presença de Jesus. E o versículo ainda diz que ele não apenas correu para a presença de Jesus, mas ao chegar na presença de Jesus, ele adorou a Jesus. Este versículo nos mostra o poder, a soberania e a autoridade de Jesus, o único digno da nossa pressa e também da nossa adoração. Jesus foi adorado pelo endemoniado, ou melhor, foi adorado pelos demônios, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso. Agora, no versículo 7, a Bíblia nos diz que os demônios reconheceram a soberania de Jesus. Os demônios disseram assim: Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Que coisa linda, irmãos! Os próprios demônios reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto muitos pecadores não reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo, enquanto muitos crentes vivem uma vida que parecem não reconhecerem a Jesus, os demônios reconheceram. Foi por isso que Tiago nos diz: crês tu em Deus?
os demônios também creem e estremecem. Então é importante que nós não apenas creiamos, mas é importante que vivamos uma vida digna daquele que acredita na soberania do nome e no poder do nome de Jesus, na autoridade de Jesus como Filho do Deus Altíssimo. No versículo 9, Jesus faz a pergunta, essa pergunta: qual é o teu nome? Baseado nessa pergunta, algumas pessoas pensam que Jesus estabeleceu uma doutrina, mas não, Jesus não estabeleceu a doutrina de se conversar, de dialogar ou entrevistar os demônios. Jesus estava tão somente estabelecendo ali a sua autoridade como Filho de Deus. Não apenas estabelecendo, Jesus estava mostrando para todos os presentes que ele era poderoso para repreender a todos os demônios, sejam um, sejam dois, seja uma legião, sejam várias legiões. Jesus perguntou o nome dele para que as pessoas ao redor ouvissem e pudessem entender que Jesus era o Filho de Deus, poderoso para expulsar qualquer quantidade de demônios. Então esse tópico número 3 fala sobre o poder e a autoridade de Jesus.